Olá, boa tarde. Bem-vindos ao CNN Mercado. Hoje, como vimos há pouco, o dia foi de desvalorização para o dólar. A moeda americana encerrou as negociações desta sexta-feira com um recuo de 0,69%, custando R$ 5,35. Essa é a menor cotação registrada desde junho do ano passado. A desvalorização do ativo hoje acompanhou as perdas que aconteceram ao longo da semana. O maior foco dos investidores esteve na divulgação de dados sobre o desempenho da economia norte-americana. Índices como o de inflação e principalmente o de emprego aumentaram as expectativas dos analistas de que o Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, corte a taxa de juros do país na próxima semana. O que também trouxe um alívio para o dólar foi a falta de reação imediata do presidente americano, Donald Trump, à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Havia um clima de tensão sobre a possibilidade de Trump anunciar novas imposições comerciais diante da punição do Supremo Tribunal Federal ao ex-presidente brasileiro. Isso porque, a gente lembra, o presidente republicano usou como pano de fundo da guerra comercial ao Brasil eventuais punições da justiça brasileira contra Bolsonaro. E o cenário também contribuiu para a perda do Ibovespa nesta sexta-feira. A Bolsa Brasileira terminou o dia em um recuo de 0,61% aos 142.271 pontos, enquanto os investidores ajustaram as posições e se preparavam para a próxima semana, que terá a super quarta, com decisão sobre os juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. E agora a gente traz que o tarifaço de Trump impõe barreiras aos setores brasileiros. Isso a gente já sabe. Mas o que o país tem feito para contornar essa situação? Dados cruzados pelo nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, levantam a hipótese de uma possível triangulação da carne brasileira. Pois é, o Brasil tem registrado recordes de exportação para o México, Paraguai e também para o Uruguai. E esses três países, por sua vez, vendem volumes inéditos aos Estados Unidos. Ou seja, a questão é que esse fluxo está acontecendo justamente agora, enquanto as exportações de carne aos Estados Unidos enfrentam a taxa de 50%. E apesar de a indústria negar o esquema para continuar vendendo ao mercado norte-americano de maneira indireta, a coincidência de dados é notável. O cruzamento de informações feito pela CNN revela que o volume de carne exportada do Brasil para o México em julho aumentou em 112% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados são do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e mostram que o Brasil nunca exportou tanta carne ao país em um único mês. Para conferir mais detalhes sobre essa possível triangulação, é só acessar o blog do Fernando Nakagawa lá no site do CNN Money. E a gente fala agora sobre o mercado interno, porque uma pesquisa da Serasa mostrou que houve piora na saúde financeira das empresas brasileiras. Pois é, o Brasil manteve em julho uma tendência de crescimento no número de CNPJs inadimplentes. São 8 milhões agora, o que configura um novo recorde. Ao todo, são 7 meses de avanço, com uma alta de 16% na comparação com o mesmo período do ano passado. Quase o total dessas companhias, 7,6 das 8 milhões, correspondem às pequenas e médias empresas. E não foi só em quantidade que houve piora não, mas também no tamanho das dívidas. O valor médio dessa inadimplência atingiu a máxima histórica da série, cerca de R$ 3.300, sendo que cada empreendimento tem pouco mais de 7 dívidas nessa média. E esse foi o CNN Mercado, a gente fica por aqui, mas você acompanha agora o CNN Arena. Boa tarde.